Olá, pessoal. Eu sou Paulo Caetano e nesse vídeo eu vou falar um pouco da construção dos números reais a partir dos números naturais. Para isso, estou compartilhando aqui um conteúdo para vocês. Os números reais são, sem dúvida, os números mais complicados de ensinar e aprender no ensino médio, por conta dos números irracionais. Em geral, a introdução de cada um dos conjuntos numéricos é motivada por limitações algébricas do conjunto anterior e ilustrada por aplicações concretas do cotidiano. Por exemplo, a introdução dos números inteiros se baseia na impossibilidade de resolver todos os problemas envolvendo subtrações com números naturais, sendo motivada por saldos bancários negativos ou temperaturas negativas. A introdução dos números racionais se baseia na impossibilidade de resolver todos os problemas envolvendo divisões com números inteiros, sendo motivada por problemas envolvendo divisões de grandezas que não resultam em inteiros. Até mesmo a introdução dos números complexos tem como motivação a impossibilidade de se determinar raízes reais para muitos polinômios com coeficientes reais. No entanto, quando se trata da introdução dos números reais, a coisa muda de figura. A expansão dos racionais para os reais não é um salto puramente algébrico, pois envolve necessariamente alguma noção de convergência. E as aplicações concretas que justificam a necessidade dessa expansão são puramente matemáticas. Os números racionais dão conta perfeitamente das medições empíricas de segmentos ou áreas, enquanto que os números reais atendem ao problema teórico da proporção de grandezas de mesma espécie, para a construção consistente de uma teoria de medida. Por exemplo, se você medir a diagonal D de um quadrado de lado 1 centímetro, com uma régua graduada em centímetros, encontrará alguma aproximação decimal finita para o número raiz de 2. Por outro lado, se você aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a medida exata dessa diagonal, encontrará a equação D ao quadrado igual a 2. E não é intuitivo que D ao quadrado igual a 2 não possui uma solução D que tenha representação decimal finita. Mesmo introduzindo todos os números que são raízes de equações polinomiais com coeficientes inteiros, como é o caso da diagonal D do quadrado, chamados de números algébricos, não esgotamos todos os números reais. Ficam faltando os números que não são raízes de equações polinomiais com coeficientes inteiros, chamados de transcendentes, como, por exemplo, a razão π entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Em geral, os números reais são introduzidos no ensino médio através de um ciclo vicioso, que se baseia na representação decimal ou na representação em forma de fração. Os irracionais são apresentados como sendo os números que não são racionais e os reais como sendo os números que são racionais ou irracionais. Isso é um ciclo vicioso, pois a introdução dos números reais parte da pressuposição da existência dos próprios números reais. Esse modelo de abordagem apresenta problemas não só do ponto de vista matemático, pois é logicamente inconsistente, como também do ponto de vista pedagógico, pois a existência dos reais é assumida como dada, ignorando os problemas matemáticos em que a expansão do conjunto dos racionais e a criação de novos números se fez necessária. Por exemplo, na teoria grega de proporções entre grandezas geométricas, comprimentos, áreas e volumes, duas grandezas são comensuráveis, literalmente que podem ser medidas juntas,
quando é possível encontrar uma unidade de medida comum, segundo a qual essas duas grandezas têm medidas inteiras. Os gregos, no século IV a.C., já sabiam que o lado de um quadrado e sua diagonal não são comensuráveis, ou que o perímetro de um círculo e seu diâmetro também não são comensuráveis. Seguem nessas notas, apresentamos uma construção de números reais a partir dos números naturais, através da determinação de medidas de grandezas contínuas. Usaremos como protótipo a determinação do comprimento de um segmento de reta. Este modelo é tão significativo que o conjunto dos números reais é também conhecido como a reta real ou o eixo dos números naturais. Inicialmente, vamos imaginar o conjunto dos números naturais como sendo um conjunto infinito de símbolos. Podemos imaginar esse conjunto de várias maneiras, como, por exemplo, essa que está aqui. O conjunto dos naturais é o conjunto dos símbolos 7, 23, 4, 1, 9, 2020, 5, 8, 22, 3, 6 e assim por diante. Do ponto de vista de conjuntos, a ordem que os elementos aparecem não é importante para caracterizar o conjunto. Para dar uma estrutura de ordem a um conjunto infinito de símbolos, precisamos da ideia de sucessor, ou seja, do elemento que vem logo a seguir de outro. A ideia de sucessor, juntamente com os axiomas abaixo, determinam uma ordem em qualquer conjunto infinito de símbolos. Os axiomas são os seguintes. Primeiro, todo elemento do conjunto tem um único sucessor. Segundo, elementos distintos têm sucessores distintos. E terceiro, existe um único elemento que não é sucessor de nenhum outro elemento. No caso do conjunto dos números naturais, a ideia de sucessor é obviamente associada ao elemento n mais 1. E os axiomas acima determinam a ordem natural de n, ou seja, o axioma 3 se lê como o número 1 é o único elemento que não é sucessor de nenhum outro. O primeiro axioma, todo elemento do conjunto tem um único sucessor, é porque o 1 tem um único sucessor que é o 2, que tem um único sucessor que é o 3, e assim por diante. E elementos distintos têm sucessores distintos, porque se eu pego dois elementos distintos, os sucessores vão ser distintos também. Essa ordem do conjunto dos números naturais é tão natural que você certamente entendeu o significado dos 3 pontinhos entre as vírgulas, tanto no meio quanto no final da expressão do conjunto entre chaves. Apesar dos 3 axiomas anteriores determinarem uma ordem para o conjunto dos números naturais, falta ainda um quarto axioma, necessário para se estabelecer e demonstrar tudo o que sabemos sobre os números naturais. Esse axioma é conhecido como axioma de indução ou princípio de indução finita. E esse axioma fala o seguinte: se o elemento 1 pertencer a um conjunto X de números naturais, e se n pertencer a x implicar n mais 1 pertencer a x, então o x é todo o conjunto dos números naturais. A implicação n pertencer a x implicar n mais 1 pertencer a x é chamada de hipótese de indução. E o axioma 4 diz que, se valer a hipótese de indução para todos os números naturais, e se o 1 pertencer a x, então o conjunto é todo mundo.
A soma de dois números naturais mn é definida indutivamente pela igualdade m mais n mais 1 igual a m mais n mais 1. Aqui nós vamos verificar, né, como que nós fazemos para definir matematicamente os elementos mais básicos que a gente tem na matemática, que é a soma de números naturais. Essa definição, ela tem que ser feita a partir dos axiomas que a gente já demonstrou. Então, a soma de dois números naturais, ela é feita através do axioma de indução, através dessa igualdade. M mais n mais 1 é igual a m mais n mais 1. O que significa essa igualdade? O que ela quer dizer? Ela quer dizer exatamente o seguinte: se sabemos somar n ao número m, e, portanto, sabemos quem que é o sucessor de m mais n, então a gente vai saber somar o n mais 1 ao número m. E aí a hipótese de indução garante que eu consigo fazer a soma para todos os números naturais, porque se eu souber somar o n ao m, então eu sei somar o n mais 1 ao m também. Além disso, essa definição aqui garante a associatividade de quaisquer números naturais m e n com 1. Observe que eu consigo, então, fazer a associatividade de m e n e 1 na soma. Já a multiplicação de dois números naturais é definida através dessa igualdade. O m que multiplica o n mais 1 é igual a m que multiplica o n mais n. E o que essa igualdade diz indutivamente? Ela diz o seguinte: se soubermos multiplicar o m com o n, e se já sabemos somar mais n, então saberemos multiplicar o m com o n mais 1. Então, a partir de saber multiplicar o m com o n, eu consigo multiplicar o m com o n mais 1. Eu tenho que, então, saber multiplicar com o n e somar. E essa igualdade também, indutivamente, garante a distributividade da multiplicação na soma para quaisquer números naturais m, n e 1. Então, a soma e a multiplicação de números naturais, ela tem uma definição matemática baseada na indução. Se eu sei fazer a soma de um número m com um número n, então eu sei fazer a soma desse número m com o n mais 1. E se eu sei multiplicar um número m com o número n, então eu sei multiplicar o número m com o n mais 1. A definição é feita para garantir isso. É o axioma de indução que garante a boa definição matemática da soma e da multiplicação de números naturais, como eu expliquei antes. O axioma de indução garante também todas as propriedades necessárias para se estabelecer uma boa estrutura algébrica no conjunto dos naturais, como a que a gente está enumerando abaixo. A primeira diz que a soma é comutativa. M mais n igual a n mais m. A segunda diz que a multiplicação é comutativa. M vezes n igual a n vezes m. A ordem dos fatores não altera o produto. A terceira garante a associatividade da soma para quaisquer números naturais MNP. E a quarta garante a distributividade da multiplicação na soma para quaisquer números naturais M, N e P. Para a gente só ter um gostinho de como é que se usa o axioma da indução para demonstrar essas propriedades, vamos demonstrar a propriedade 3, que garante a associatividade de quaisquer três números naturais M, N e P.
Então, por exemplo, para demonstrar que a associatividade 3 é válida para quaisquer números naturais m, n, p, é preciso fixar dois números naturais quaisquer m e n e mostrar que o subconjunto x dos números naturais p para os quais 3 é válida satisfaz as hipóteses do axioma da indução. Assim, o x vai ser igual ao n, e 3 passa a ser válida para quaisquer números naturais m, n, p. Então, para a gente demonstrar o 3, o que a gente faz? Fixa m, n quaisquer, chama de x o conjunto dos números p para os quais isso é verdadeiro, e demonstra que o x é igual ao n, a todos os números naturais, ou seja, que o p é todo mundo. Para demonstrar que o x é igual ao n, a gente vai usar o axioma da indução. Para isso, basta mostrar que 1 pertence a x e mostrar que a hipótese de indução é válida para qualquer elemento p de x. Certo? Bom, neste caso, o 1 vai pertencer a x pela própria definição de soma, que está feita aqui. A definição de soma é feita por essa igualdade, que diz exatamente que a associatividade vale para mn e para o 1. Então, quando p igual a 1, eu tenho a definição de soma, portanto, o 1 pertence a x. Para demonstrar a hipótese de indução, ou seja, para demonstrar que o p pertencente a x implica p mais 1 pertencente a x, a gente vai fazer a seguinte conta. Primeiro, eu vou chamar o p mais 1 de k. Então, o que eu preciso mostrar é que vale a associatividade quando o k é igual a p mais 1, ou seja, m mais n mais k tem que ser igual a m mais n mais k. Eu tenho que mostrar que eu consigo tirar o parênteses daqui e botar o parênteses nos dois primeiros. Eu consigo tirar os parênteses dos dois últimos e colocar o parênteses nos dois primeiros. Só que eu tenho que fazer isso usando propriedades que eu já sei, que eu já sei que são verdadeiras. Então, por exemplo, substituindo o k por p mais 1, a gente chega nessa igualdade. Agora aqui eu vou usar o fato já conhecido que 1 pertence a x. Então, eu posso associar o n mais p mais 1. Então, associando, o parênteses passa para o n mais p. Novamente aqui, eu vou usar o fato que 1 pertence a x. E vou associar agora o m, o n mais p e o 1. Então, o parênteses vai passar agora para os dois primeiros, m e o n mais p. Nesse ponto, eu vou usar a minha hipótese de indução. Eu vou usar que o p pertence a x, implica p mais 1 pertence a x. Estou usando que vale para o p. Na verdade, eu estou usando que o p pertence a x. Pelo fato do p pertencer a x, eu consigo associar o m mais n mais p. Então, aqui o parênteses passa para os dois primeiros. Novamente, como 1 pertence a x, eu consigo associar o m mais n, o p e o 1. Então, o parênteses passa agora para o último. E, por fim, o p mais 1 é o k. Então, fica m mais n mais k. Logo, eu consegui, então, mostrar que a minha associatividade, se o p pertence a x, então, o k, que é o p mais 1, também vai pertencer a x. E com isso, a gente demonstra a hipótese de indução e, portanto, o x é todo mundo, logo, vale para quaisquer números naturais m, n e p. Isso é para dar só um gostinho de como é que a gente demonstra matematicamente as coisas mais simples, que são bastante intuitivas. Como soma de números naturais, as propriedades envolvendo os números naturais e assim por diante. Vamos falar agora um pouco sobre segmentos comensuráveis e a visão dos gregos
sobre medidas que dá origem à construção dos números reais. Então, visando uma construção objetiva do conjunto dos números reais a partir da medida de segmentos de reta, vamos fixar um ponto O em uma reta e chamá-lo de origem. Vamos fixar também um segmento de reta U que terá, por definição, medida igual a 1. Em relação à medida de segmentos, vamos partir do princípio que valem as seguintes afirmações. Dois segmentos são congruentes quando eles têm a mesma medida. E se um segmento AB é decomposto em N segmentos justapostos, então a medida de AB é igual à soma das medidas dos N segmentos que decompõem AB. Certo? No caso da segunda afirmação, se os N segmentos que dividem AB são todos congruentes a U, a unidade de medida, então AB é igual a N, a medida de AB é igual a N. E nesse caso, AB é um múltiplo inteiro de U, pois U cabe exatamente N vezes em AB. Essa ideia da gente medir um segmento através de um múltiplo inteiro de uma unidade de medida menor é fundamental. Existe um único ponto A na reta, à direita de O, tal que o segmento OA tem medida igual a 1. A este ponto A, vamos associar o número 1 e chamar a semirreta OA de semirreta positiva. Vamos também associar cada número natural N ao único ponto N grande da reta, da semirreta positiva, tal que a medida de ON é igual a N. Então, aqui nós já estamos começando a construir uma associação entre números e pontos da reta. Então, no caso, eu tinha uma reta, eu fixei um ponto O na reta, que é a origem. Aí existem dois pontos que estão a uma distância 1 de O. Um à direita e um à esquerda. Eu pego o ponto à direita e chamo de A. Associo a esse ponto A o número 1. E depois, a cada ponto da reta que está a uma quantidade inteira da unidade U, eu associo os outros números naturais. 2, 3 e assim por diante. A associação entre números e pontos da reta, através da medida do segmento, é a base para a construção dos números reais. O número x associado a um ponto x vai passar a ser chamado de abscissa do ponto. Então, nesse caso, eu tenho o ponto N da reta, que possui abscissa N. São dois elementos que vão estar associados. A gente vai começar, então, a identificar pontos de reta com abscissas, com números. As operações algébricas de soma e de multiplicação, bem como a ordem dos números, passa a ter uma definição geométrica. Por exemplo, a soma S, que é M mais N, de dois números naturais MN, abscissas de pontos M e N, respectivamente, é uma abscissa S, é uma abscissa de um ponto S, obtida pela justaposição dos segmentos OM e ON. Como a gente observa aqui, se eu tenho o número M e o número N natural, associados a ponto MN, se eu quero calcular a soma M mais N, o que eu faço? Eu justaponho o tamanho de ON ao tamanho de OM. Certo? Então, eu pego aqui o tamanho de ON e trago para cá. Então, eu vou obter um tamanho que é OM mais ON. Isso me dá um ponto S na reta, pela justaposição dos segmentos, cuja abscissa S é a soma. Já o produto P, de dois números naturais MN,
é a abscissa de um ponto P obtida via teorema de Tales, como na figura, garantindo que a proporção OA sobre OM é igual a ON sobre OP. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui MN, o produto de MN é esse ponto P. Como que eu faço para obter esse ponto P? Eu traço uma reta auxiliar. Então, aqui eu transporto o segmento OM, né? Então, eu tenho a seguinte proporção pelo teorema de Tales. OA sobre OM vai estar em proporção com ON sobre OP. Então, esse aqui é o ponto P dado pelo produto. É por isso que as operações de soma e multiplicação passam a ter significados geométricos na minha reta. Em relação à ordem, a gente vai dizer que o M é menor do que N quando o M estiver à direita do N, como é o caso nesses dois exemplos aqui. A ideia para medir um segmento OX que não é múltiplo inteiro de U é tentar subdividir U numa quantidade finita de segmentos, U', de tal forma que U e OX sejam múltiplos inteiros de U. Quando isso é possível, ou seja, quando existe um segmento U' menor do que U e números naturais M e N, tais que OX igual a M U' e o U é N U', aqui é N, tá certo, pessoal? OX é M U' e U igual a N U', então os segmentos U e OX são chamados de comensuráveis. E a medida de OX é igual à fração M sobre N. Então, por exemplo, se eu quero medir o segmento OX, mas o segmento OX não cabe uma quantidade inteira de vezes, não é um múltiplo inteiro de U, então a tentativa para medir o OX é encontrar um segmento U' menor, de tal forma que o U seja uma quantidade inteira de U', U é N vezes U', e o OX também seja uma quantidade inteira de U', OX é M vezes U'. Então, nesse caso, o X vai estar associado a M sobre N. Certo? Porque eu consigo colocar M vezes U' para chegar até o X, e eu consigo colocar N vezes U' para chegar no U. Então, fazendo esse quociente, essa divisão, a gente tem o tamanho do segmento OX. Nem todos os segmentos podem ser medidos pela tentativa de subdividir a unidade de medida. A seguir, reproduziremos uma demonstração dos gregos antigos, adaptada para a simbologia matemática atual, para o fato de que o lado e a diagonal de um quadrado não podem ser simultaneamente expressos como múltiplos inteiros de uma unidade de medida comum, U'. Então, vamos ver como é que os gregos, no século IV a.C., já sabiam que não era possível encontrar uma unidade de medida U' de tal forma que conseguisse expressar simultaneamente o lado e a diagonal de um quadrado como múltiplos inteiros dessa medida U'. Então, vamos lá. Vamos ver a construção. Seja ABCD um quadrado de lado A e diagonal D. Nós vamos supor, por um absurdo, que exista um segmento U' e que existam números naturais M e N, tais que tanto o lado quanto a diagonal do quadrado sejam múltiplos inteiros do U'. Certo? Então, o A é M U' e o D é N U'. Esta suposição nos levará a uma contradição matemática, um absurdo, como veremos a seguir. Então, para a gente chegar nesse absurdo, eu vou fazer, então, uma nova construção. A partir do quadrado ABCD,
vamos construir um novo quadrado menor, AB1, C1, D1. Como segue? Então, a partir do quadrado ABCD, cujo lado mede A e a diagonal mede D, eu vou construir um quadrado menor, A, B1, C1 e D1, da seguinte maneira. Eu vou, então, aqui construir um arco com origem em C, passando por B, construo esse arco, é claro que ele vai chegar aqui também no ponto D. Esse arco corta a diagonal num ponto B1, que vai ser, então, um outro vértice do quadrado menor. A partir de B1, eu levanto uma perpendicular 90 graus, que vai cortar o lado do quadrado maior no ponto C1. E esse ponto C1 vai ser, então, outro vértice do quadrado menor. Aí, a partir de C1, eu levanto perpendicular ao lado que eu tinha construído antes. E a partir de A, eu levanto uma perpendicular, e onde essas duas perpendiculares se encontram é o D1. Então, essa é uma construção de um quadrado menor, A1, B1, C1, D1, cujo lado do quadrado menor eu vou chamar de A1, e a diagonal do quadrado menor eu vou chamar de D1. Tudo bem, pessoal? Bom, então aqui nós vamos observar o seguinte. Como o BC é igual a B1C, porque eu levantei um arco, nós temos que o B1C é igual a A, ao lado do quadrado maior. Certo? Portanto, nós temos o seguinte: esse triângulo B1CB1 é um triângulo isósceles, porque nós temos CB1 igual a CB, igual a A. Como ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, são esses ângulos verdinhos. Por outro lado, eu levanto perpendicular aqui, e aqui também é uma perpendicular levantada. Logo, esses ângulos são todos 90 graus. Como eu tenho dois ângulos verdinhos iguais, os ângulos laranjas, que são os ângulos complementares ao ângulo reto, também são iguais. Portanto, eu tenho esse triângulo aqui, C1B1B, também isósceles. Logo, o C1B1 é igual a C1B. Esse lado C1B1 é igual a C1B. Beleza? Mais ainda, vamos lá. O que acontece com o meu A1? O meu A1, no caso aqui, o A1 vai ser o tamanho da diagonal, D, menos o tamanho de B1C, que é A, que é o lado. Então, nós temos que A1 é D menos A. Mas o D é o múltiplo inteiro de linha, e o A também é o múltiplo inteiro de linha. Logo, o A1 também vai ser um múltiplo inteiro de linha. Com relação à nova diagonal D1 do quadrado menor, observe que a diagonal D1 vai ser o lado A menos o lado A1, já que esse triângulo é isósceles. Portanto, a diagonal do quadrado menor é A menos A1. O A é um múltiplo inteiro de linha. O A1, como a gente acabou de ver anteriormente, também é um múltiplo inteiro de linha. Logo, a diagonal D1 é 2 vezes o N menos N, o linha. Também é um múltiplo inteiro de linha. Então, o fato importante, que a gente vai levar mais para frente uma construção à exaustão,
é que essa construção que eu fiz aqui garante que o novo lado e a nova diagonal do quadrado menor também são múltiplos inteiros daquela unidade ulinha que eu estou supondo que existe por absurdo, com a qual eu consigo medir também, através de múltiplos inteiros, o A e o D. Então, se o A e o D são múltiplos inteiros de ulinha, o A1 e o D1 também. Certo? Então, portanto, A1 e D1 também são múltiplos inteiros de linha. Mais ainda, nós temos que a soma A1 mais D1 é o lado A. A1, esse aqui é o A1, né? Que corresponde ao A1, mais o D1 é o lado A. E a diagonal D1 é maior do que o A1. Logo, se eu substituir o D1 por A1, eu obtenho 2A1, que fica menor do que o lado A, porque eu estou diminuindo aqui essa parcela D1 quando eu substituo por A1. Então, 2 vezes o lado A1 é menor do que o lado A. Isso significa que, se eu pegar isso e somar com isso, eu não vou conseguir ainda, vai faltar alguma coisa para obter o lado A, porque o D1 é maior do que o A. Tranquilo? Se nós aplicarmos essa construção novamente ao quadrado menor, nós vamos obter um novo quadrado menor ainda que 2, com lado A2 e diagonal D2, que por construção vão ser múltiplos inteiros de linha, né? Já que toda vez que o lado e a diagonal é, a construção garante que o novo lado e a nova diagonal também é. E também nós vamos obter que 2 vezes o lado A2 é menor do que o lado A1, por conta da própria construção. Tá certo? Se eu, então, substituir isso na equação de cima, o 4A2 vai ser menor do que 2A1, que vai ser menor do que o A. Então, se eu continuar esse processo de construção de quadrados cada vez menores, indefinidamente, quando eu for construir o quadrado QK, com lados AK e diagonais AK, eu vou garantir que esses lados AK e DK são múltiplos de U, linha, da unidade que eu fixei logo no início, né? E tais que vale essas desigualdades aqui embaixo. O lado de um quadrado AK vai ser 2 vezes o lado do quadrado AK, vai ser menor do que o lado do quadrado AK menos 1. E assim, se eu for trazendo até o quadrado original, eu obtenho essa expressão aqui. 2 elevado a k, lado do quadrado a k, menor que 2 elevado a k menos 1, lado do quadrado a k. Por quê? Porque o anterior é maior do que 2 vezes o outro. O anterior maior do que 2 vezes o outro. E assim eu vou trazendo e obtenho, então, que 2 elevado a k, lado do quadrado QK, vai ser menor do que o A, que é o M vezes o linha. Isolando o AK fica menor do que M sobre 2 elevado a K, o linha. Tá certo? Nesse caso, quando eu considero K suficientemente grande, um valor muito grande para K, essa fração M sobre 2AK vai se tornar menor do que 1. Porque a potência de 2 vai ficar maior do que o M. Logo, a gente vai obter, então, que o AK vai ser um segmento menor do que o linha, porque esse número fica menor do que 1. E isso vai ser um absurdo. Por quê? Porque nós estamos, essas construções garantem que o AK é sempre um múltiplo inteiro de linha. Então, o AK nunca poderia ser menor do que o linha, porque tem que ser um múltiplo inteiro. E isso, então, gera um absurdo. Logo, onde está o absurdo? O absurdo está na gente supor, logo de início, que eu conseguia medir o lado do quadrado e a diagonal do quadrado através de uma unidade, uma mesma unidade U'. Portanto, não existe nenhum segmento U', de tal forma que eu consiga medir simultaneamente o lado e a diagonal de um quadrado.
Por quê? Porque se existir, a gente vai chegar ao absurdo de que o lado de um quadradinho menor, que também teria que ser múltiplo inteiro de U', vai ficar menor do que U'. Né? Bom, uma outra forma mais simples e usual para demonstrar que o lado A e a diagonal D de um quadrado não são comensuráveis é supor que exista um segmento linha de inteiros positivos MN, tais que o A e o D sejam múltiplos do U', e aplicar o teorema de Pitágoras. Aí a gente vai chegar ao absurdo de que 2m² é igual a n², tá certo? Por quê? Porque a diagonal ao quadrado é 2 vezes o lado ao quadrado. Então, 2 vezes o lado ao quadrado vai ser igual a diagonal ao quadrado. E por que que isso é um absurdo? É porque quando eu olho para essa equação, eu sei que do lado de cá existe uma quantidade ímpar do fator primo 2, porque m ao quadrado, o m tem uma quantidade de fatores primos 2. Ao quadrado vai ter 2 vezes essa quantidade. Mais esse 2 aqui, então é 2 vezes uma quantidade mais 1. É um número ímpar de fatores primos, 2. E do lado de cá tem uma quantidade par de fatores primos. Isso é um absurdo. Então, essa é uma outra maneira da gente entender também por que o lado e a diagonal do quadrado não são comensuráveis. Porque se eles forem comensuráveis, a gente não vai conseguir resolver esse problema matemático. Um número ímpar ser igual ao número par. Isso não é possível. Bom, a construção dos números reais como abscissas de pontos de uma reta está associada ao conceito de comensurabilidade de grandezas, no caso, medidas de segmentos. Duas grandezas são comensuráveis quando estão em proporção com números naturais. Embora os gregos conhecessem uma teoria de proporção bem fundamentada, que dava conta da comparação de grandezas comensuráveis e não comensuráveis, essas proporções não eram consideradas como números. Podemos pensar na ideia de proporção como uma relação de equivalência entre pares de segmentos. Nesta relação, um par de segmento ABCD é considerado equivalente a outro par de segmento EFGH quando suas medidas estão na mesma razão, isto é, quando AB está para CD, assim como EF está para GH. Nesse caso, cada par de segmentos ABCD fixado gera uma classe de equivalência formada por todos os pares de segmento que estão na mesma razão que ABCD, isto é, que são proporcionais a ABCD. Hoje, associamos cada uma dessas classes de equivalência, tanto as geradas por grandezas comensuráveis, quanto as geradas por grandezas não comensuráveis, a um objeto matemático X, e chamamos esse X de número real. Os gregos do século IV a.C. não faziam essa associação. Essencialmente, essas são as ideias que usamos para construir o conjunto dos números reais. Vamos, então, passar à construção do conjunto dos números reais, baseado, então, na medida de segmentos e associação de pontos à reta. Tomemos uma reta, fixemos um ponto O, origem, e um segmento U, unidade de medida. Como vimos, a origem O divide a reta em duas semirretas. A que fica à direita de O, chamada de semirreta positiva, e a que fica à esquerda de O, chamada de semirreta negativa. Vamos associar cada ponto X dessa reta a um único número X, a abscissa do ponto X. Iniciamos associando o ponto O ao número 0. Então, O vai estar associado ao número 0. Na semirreta positiva, existe um único ponto A, tal que o segmento O é congruente à unidade de medida. O ponto A vai ser associado ao número 1. Isso garante aquela associação dos números naturais já feitas. Para os demais pontos X da reta, a associação se dará como segue.
Se x estiver na semirreta positiva e o segmento U couber um número exato n de vezes no segmento OX, então nós vamos associar ao x o ponto n. É a associação dos números naturais. Se x estiver na semirreta negativa e o segmento U couber um número exato n de vezes no segmento OX, então x será associado ao número menos n. Aí já entra a associação dos números inteiros. Se x é um ponto da reta real que os segmentos OX e U são comensuráveis, o que significa o segmento OX e U serem comensuráveis? Então, existe um segmento U' e números naturais mn, tais que OX é múltiplo inteiro de U' e U é múltiplo inteiro de U', m e n. Então, nesse caso, nós vamos associar o x à fração mn se o x estiver na semirreta positiva, ou a fração menos m sobre n se o x estiver na semirreta negativa. Isso garante, então, o posicionamento na reta real de todos os números racionais, positivos e negativos. Por fim, se x é um ponto da reta tal que os segmentos OX e U não são comensuráveis, então x vai estar associado a um símbolo, a um número x, em que x é um símbolo que representa a medida do segmento OX em relação a U, precedida do sinal de menos no caso em que x estiver na semirreta negativa. É importante observar que só há duas possibilidades para os segmentos OX e U: eles serem comensuráveis ou não serem comensuráveis. Assim, todos os pontos da reta ficam associados a um número através da associação 3 ou 4. E a reta passa a ser um eixo de números reais ou simplesmente um eixo real. Os números naturais que constituem o conjunto denotado por n estão em associação a pontos da reta através da associação 1, como eu falei já antes. Já os números inteiros, através da associação 2. Os números racionais, através da associação 3. E os números que estão em associação a pontos da reta através da associação 4 são novos números, chamados de números irracionais, e constituem um conjunto que nós denotamos por I. Uma consequência imediata dessas associações é que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais. E como só há duas possibilidades para o segmento OX e U, ou ser comensurável, estar em Q, ou não ser comensurável, não estar em Q, nós temos que a interseção dos racionais com os irracionais é o conjunto vazio, não possui nenhum número que é simultaneamente racional e irracional. Desculpem. O conjunto dos números reais, denotado por R, é o conjunto de todos os números x que estão em associação a pontos do eixo real através dos itens 3 ou 4. Os elementos desse conjunto são abscissas de pontos x em que OX e U são comensuráveis ou incomensuráveis. Então, nesse sentido, o R é a união do Q com o I. O sinal menos que precede as abscissas de pontos na semirreta negativa não é apenas um símbolo para indicar que o número é negativo. Na verdade, o sinal de menos é um operador de números reais, que a cada número real x associa um único real menos x, tal que a soma de menos x mais x é zero. Ou seja, é o simétrico ou inverso aditivo de x. É por isso que a gente tem aqui as regras da multiplicação por números negativos e também a definição da diferença de números reais. Ou seja, menos menos x é o simétrico de menos x, que é o x.
O x menos y nada mais é do que a soma de x com o simétrico de y. Menos 1 vezes x é, por definição, o simétrico de x. Logo, menos x vezes y é igual a x vezes menos y, que é menos 1 vezes xy, que é o simétrico de xy. Isso aqui é como a gente estende a multiplicação para números negativos. E menos y é o simétrico de x vezes menos y, que é o simétrico de x com o simétrico de menos xy, que é xy. Então, para terminar, né, o conjunto R pode ser visto como, através dessa identificação de pontos, o conjunto dos números reais pode ser visto como modelo aritmético de uma reta, enquanto que a reta pode ser vista como modelo geométrico de R. Esta relação entre geometria e álgebra, entre pontos e números, é responsável por grandes progressos na matemática. Além disso, essa relação fornece uma visão intuitiva bastante esclarecedora sobre a ordem e a aritmética dos números reais. Por exemplo, x é menor do que y quando x e y são abscissas de pontos com o x à esquerda do y. Já a soma e o produto dos números reais possuem as mesmas definições geométricas vistas para os naturais. Porém, esse modelo geométrico dos números reais não foi suficiente para dar conta da matemática contemporânea no final do século XIX. Os matemáticos dessa época, numa minuciosa revisão dos fundamentos da matemática, propuseram um modelo algébrico-analítico para o conjunto dos números reais de extrema eficiência, permitindo o extraordinário avanço da matemática até os dias de hoje. Na matemática contemporânea, existem duas construções principais equivalentes para o conjunto dos números reais. Uma é através das sequências de Cauchy, devido a Cantor, e outra através da noção de cortes nos racionais, devido a Dedekind. Nós não vamos tratar disso nesse momento. E nós vamos finalizar essa apresentação aqui. A próxima apresentação, nós vamos tratar dessa abordagem da matemática contemporânea, em que diz que o conjunto dos números reais é um conjunto completo, ordenado completo. Ou seja, não tem buracos no conjunto dos números reais. Certo? Mas isso nós vamos ver num próximo momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa apresentação. E na próxima apresentação, então, nós continuamos falando mais sobre a completude dos números reais. Até a próxima.